Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu passando aqui, para quem não me conhece, eu sou Michael, sou um dos sócios aqui da Growth IA, sou responsável pela parte comercial da empresa. Então, eu mandei um vídeo aqui para vocês, porém eu verifiquei que a qualidade não ficou tão legal, o WhatsApp acabou comprimindo a imagem e o vídeo não ficou legal. Pensei em colocar no YouTube para ficar melhor para vocês, mas decidi gravar então este agora um pouquinho mais elaborado, porque eu notei que muitas pessoas estão começando e ainda não sabem alguns conceitos utilizados na inteligência artificial. Conhece ali o GPT, utiliza no dia a dia, mas de forma rasa e simples. Então eu preferi elaborar essa aula um pouquinho melhor para vocês, para que a gente possa iniciar do zero, desde quando quem está ali começando a utilização da ferramenta, quem já está utilizando mais no dia a dia, poder melhorar e a gente poder avançar. Porque algumas pessoas eu utilizei ali o cloud, algumas pessoas ainda não conhecem. Então, o que eu vou falar aqui, você pode utilizar em qualquer inteligência artificial, desde o GPT, do chat GPT, do cloud, do Humanos, do Logo, todas as IAs que vocês vão estar utilizando, você pode utilizar esse método que a gente aplica de como conversar com a IA. Então, como conversar com a inteligência artificial? E tudo começa pelo prompt. Então eu preferi trazer para vocês aqui de forma mais elaborada, para vocês entenderem. E algumas pessoas ainda não têm esse conceito. O que é prompt? Então a gente vai detalhar desde o básico. Então você que já está um pouquinho avançado, saiba que os colegas estão começando. Então prompt é o comando que a gente dá para a inteligência artificial. Então imagina que você é empresário ou você autônomo, chega ali, tem o seu ajudante, tem ali seu funcionário, você chama ele na sua sala e dá um comando para ele. Execute essa tarefa aqui para mim. Se você não contextualizar isso, se você não direcionar ele da melhor forma, ele não vai saber como executar. E a inteligência artificial é da mesma forma. Ela vai acabar trazendo coisas ali para você que não era aquilo que você estava esperando. E aí você vai acabar achando ou acreditando que é a própria inteligência artificial que não entrega muito ou que não tem tanto resultado usar IA no seu dia a dia. Mas eu quero mudar esse conceito para você através dos 4 pilares que nós desenvolvemos esse método e utilizamos aqui no nosso dia a dia e traz impacto de verdade no nosso dia a dia. Então, por que IA parece não ajudar? Às vezes você entra ali no seu chat GPT, começa a conversar com ela pedindo alguma informação, mas ela acaba não trazendo aquilo que você busca e acaba ficando você com aquela sensação de que ela não ajuda, mais atrapalha, ou você perdeu tempo, ou isso não é para você, você não sabe lidar e a gente quer mudar isso hoje. Que eu quero falar para você que o problema não é a inteligência artificial, mas sim a forma que você comunica com ela. Então o que acontece hoje? A pessoa abre o GPT, digita qualquer coisa e recebe uma resposta genérica e pensa que a IA é fraca ou limitada. E eu quero levar vocês para esse outro cenário, aplicando esses 4 pilares que a gente já falou aqui, porém vamos falar um pouquinho mais com calma, buscando ir por passos para que vocês não se percam também e cada vez mais a gente possa coletar as informações aqui de vocês através das enquetes para saber o nível que vocês estão indo para a gente poder produzir o conteúdo que comunique com vocês no nível de cada um. Então, o que deveria acontecer de fato? A pessoa instrui a inteligência artificial com contexto, direção, regras, contextualizando, com exemplos, para que ela possa trazer aquilo que realmente você está buscando. Então aqui ele me deu 2 exemplos, o exemplo raso. Me faz um texto sobre minha empresa. Tá, se você não falou o que é a sua empresa, se você não contextualizou quem que é seu público-alvo, quanto tempo você está de mercado, ou você é autônomo, o que você quer comunicar, não vai ter resultado, vai vir algo que você não está esperando. Aqui ele deu um exemplo de como você deveria iniciar a contextualização para você ter aquilo que você tem como objetivo ao conversar com a inteligência artificial, seja ela qual for. Como nutricionista, que atende mulheres 40 a mais, preciso de. E aí você vai ir para o próximo pilar, que é o pilar tarefa ou objetivo, tá? Vamos para o próximo passo.
Primeiro, antes da gente entrar nos pilares, eu preciso explicar para algumas pessoas que ainda estão iniciando a utilização das ferramentas ou não sabe os conceitos, utiliza, mas não sabe os conceitos que são os nomes que a gente dá, como personalização, prompt, skills, esses nomes, essas nomenclaturas. Nós vamos estar começando do básico para que você possa acreditar que isso é para você e utilizar da melhor forma possível. Então, o que é prompt? Prompt nada mais é do que o comando que a gente dá para a IA. Então, quando a gente digita ali, quando você abre o seu GPT, inicia uma nova conversa ali, pede algo para ela, ou pesquisa algo, ou pergunta algo para ela, você está dando um prompt. E o prompt é esse comando que a gente dá para a IA. Então, qual é o resultado do jogo do Brasil no dia tal? Então você deu um comando ali, porque muitas pessoas usam isso, como se fosse um Google, o GPT, e não é isso que a gente quer. A gente quer utilizar de forma estratégica para você executar tarefas no seu dia a dia e também buscar melhorar a sua performance. E parar de usar a IA como uma solução genérica ali para pesquisa. Se você quer pesquisar algo, é melhor usar lá o Google, tá? Então aqui você vai dar comandos. Vai lá, me dê um e-mail construído assim, de forma formal, respondendo esse contrato que foi me enviado. Então você sobe o contrato lá, estruturar algo que realmente vai trazer impacto no seu dia a dia. Tá? Então prompt é a instrução, o seu pedido ou a pergunta que você executa ali dentro da IA. E tudo que você coloca, ela vai te entregar algo. E o que a gente quer? Que vocês melhorem essa forma de comunicar com a IA para que ela entregue cada vez mais rápido e cada vez mais assertivo aquilo que vocês estão buscando. E uma pessoa que sabe comunicar com a inteligência artificial, seja ela qual for, ela muda o jogo, otimiza seu tempo, otimiza sua rotina, faz coisas que ela nem mesmo sabia que era possível fazer usando essas ferramentas que são de fato poderosas, tá? Então, quais são os 4 pilares que a gente tem aqui como método dentro da Growth para aplicar um prompt de sucesso dentro lá do GPT, do Claude, do Humano, seja ela qual for. No vídeo que eu mandei aqui, eu usei o Claude, que em breve vai ter um vídeo aqui para vocês falando por que a gente tem usado mais o Claude do que o GPT, esse contraste entre as duas, o porquê que a gente migrou do GPT para o Claude. Em breve esse vídeo vai estar aqui para vocês. Eu quero já trazer essa pulguinha para vocês, o porquê que a gente mudou, porquê que a gente tem utilizado mais. Não é que a gente deixou de usar o GPT, mas é que o Claude ele tem entregado um pouquinho mais e a gente vai trazer isso para vocês. Então, seja qual for a IA que vocês vão utilizar, esses são os 4 pilares que vão mudar a forma com que vocês utilizam a IA no dia a dia. E o que eu quero trazer? Esses 4 pilares, se você usar nessa sequência que a gente está trazendo aqui, que é o contexto, a tarefa, o objetivo e as regras, e eu vou mostrar aqui mais para frente exemplos, vocês vão mudar o que ela vai estar trazendo para vocês. A gente fala que a IA é aquele estagiário que está iniciando, e aí você pede para ele buscar uma xícara para você lá na cozinha, e você não detalha essa xícara. Você só fala, busque para mim uma xícara lá na cozinha. O estagiário chega lá no armário e tem 15 xícaras, cada uma de uma cor, cada uma com um desenho. E ele fica perdido, ele não sabe qual xícara trazer. E aí ele pensa, eu vou na mais bonita aqui, porque é meu chefe. Ele pega e aí quando ele chega, não era aquela xícara que você estava querendo. Então, aí é a mesma coisa. Você tem que falar, vai lá na cozinha, busque a terceira xícara da direita para a esquerda. Ela tem a alça dobrada, onde os dedos encaixam, ela tem a cor preta com uma imagem branca. Então, quanto mais detalhes, quanto mais contexto, mais esse estagiário, que é a IA, ela vai trazer aquilo que realmente você está esperando, e é isso que a gente quer passar para vocês. Esses 4 pilares que vão mudar o jogo de como você conversa com qualquer IA, tá? Então aqui, o contexto, vamos detalhar cada um. Primeiro, o contexto. Você tem que apresentar a situação para a IA. Um exemplo, eu utilizo muito aqui para construção de proposta, construção de diagnósticos. Quando eu vou numa empresa, eu realizo uma gravação da minha conversa com a pessoa que está ali responsável pela negociação ou pelo levantamento. E quando eu chego aqui, eu mando essa gravação para ela, peço para ela transcrever
Depois eu coloco para ela assim, levante os principais pontos, eu começo a contextualizar. Vamos lá, contexto. Visitei o cliente, a empresa é o nome tal, tem tantos colaboradores, falei com tal pessoa, essa aqui é o resumo da minha gravação. E aí eu começo com a tarefa. Eu quero que você transcreva, analise, traga os principais pontos, então é a tarefa. E depois o objetivo. Com o objetivo que eu mande um relatório, um resumo do que foi diagnosticado ali para aquele cliente e no fim as regras. Não mude nada, não altere valores, não troque dados, então começo com as regras. O contexto é o quê? Visitei o meu cliente, o nome dele é tal, ele é da empresa tal e aqui eu começo a contextualizar e a gente vai dar um exemplo aqui. O que é um contexto raso? Um prompt sem contexto. É igual tá aqui, ó. Escreve um texto para a minha empresa. Se você não contextualizar, a IA não vai saber e não vai te entregar algo que você espera. Então olha como muda quando a gente contextualiza. Ó. Sou dono de uma clínica estética em Recife, atendo clientes de classe média e alta com procedimentos como botox e preenchimento. Então, olha a diferença desse contexto raso. Escreve um texto para a minha empresa e a maioria das pessoas utilizam dessa forma. Abre lá o GPT e escreve. Escreve um texto para a minha empresa para eu postar no Instagram. Isso é muito raso, precisa de contexto. Sou dono de uma clínica de estética, atendo clientes de classe média e alta com procedimentos como botox e preenchimento. E depois a gente vai aplicando os outros pilares, que é a tarefa, o objetivo e as regras. Então, apresenta a situação para a IA. Diga quem você é, o que você faz, qual é o cenário atual, porque você está iniciando aquela conversa com a IA para que você obtenha cada vez mais o que você está desejando, certo? O próximo é a tarefa. O que você quer que ela execute? E quando a gente pensa em tarefa, a gente pensa em verbos, ou seja, escreva, analise, organize, revise, refaça. Então sempre a tarefa vai ser pensando ali nos verbos e no que a IA vai estar executando de fato. Então diga exatamente o que você quer que a IA faça. Seja específico, não deixe margem para interpretação ou para que ela traga ou ela faça algo que ela bem entenda. Mas sim, amarre ela ali exatamente o que você quer que ela execute, certo? Então, aqui nós temos o exemplo. Escreva uma legenda para o Instagram com linguagem descontraída e uma chamada para ação no final. Então eu contextualizei lá, sou uma dona de uma clínica de estética, atuo com botox, harmonização, tal, na área da saúde. E agora eu quero que você escreva uma legenda para o Instagram. Lá no final eu vou montar esse prompt de forma completa, com os 4 pilares de forma visual para vocês verem. E isso vai ficando cada vez mais fluido dentro de nós. Isso vai ficando cada vez mais na prática fluindo. E você já vai pensar no contexto, na tarefa, no objetivo, nas regras e cada vez mais a IA vai entregar aquilo que você está buscando. Então, use verbos de ação claros. Escreva, liste, resuma, crie, analise, sugira, revise e quanto mais específico a tarefa, mais ela vai trazer o que você está buscando. Então, nós falamos de contexto, nós falamos da tarefa e agora a gente vai falar sobre o objetivo. Aqui já começa a mudar o jogo. Porque a maioria das pessoas, elas falam a tarefa e pensam ali no objetivo, mas não de forma clara e o prompt acaba ficando raso. E a gente vai mudar esse cenário, tá? Então o objetivo é você pensar no resultado final. O que você está querendo de fato realizar com aquilo que a IA vai te entregar. Um exemplo para o meu contexto, como a parte comercial aqui da Growth. Visito um cliente. Vou lá no cliente, realizo uma reunião com ele, diagnóstica, levantando os pontos de necessidade dele, enxergando o cenário atual dele e gravo essa reunião. Chego aqui, eu transcrevo na IA e eu tenho um objetivo com esse prompt para ela. Falo o contexto, visitei o cliente da empresa tal, depois eu vou para a tarefa. Analise essa transcrição e levante todos os pontos de dor do meu cliente. Qual o objetivo? O objetivo de eu criar um relatório e enviar esse relatório diagnóstico para esse cliente. Então eu preciso ter um objetivo claro do que eu quero receber da IA. E aqui,
ele coloca um exemplo pra gente, ó. O objetivo é gerar engajamento e fazer as minhas seguidoras me chamarem no direct para saber mais sobre o acompanhamento nutricional. Ainda pensando no cenário aqui da tarefa que a gente deu. A gente pediu que ela criasse uma legenda para o Instagram e tivesse uma chamada para ação ao fim. Mas qual era o objetivo dessa legenda? O que eu quero com essa tarefa que ela vai executar? O objetivo é gerar engajamento e fazer as minhas seguidoras irem lá no meu direct e mandar uma mensagem para saber mais sobre o meu plano de acompanhamento, sobre a minha consulta, como que funciona, ou marcar uma consulta comigo. Então, quando a IA entende o seu objetivo, ela não entrega uma resposta qualquer. Ela trabalha em direção ao que você realmente precisa. Então, a partir de hoje, começa a pensar nesses 4 pilares e aplicar no seu dia a dia. Contexto, tarefa e o objetivo. Quando você abrir ali uma conversa no seu chat GPT, no seu cloud ou qualquer outro IA que você for utilizar, pense nos 4 pilares que você vai ter cada vez mais assertividade. Olha os tipos de objetivo: gerar engajamentos nas redes, converter em venda ou agendamento, educar o meu público, economizar tempo no processo. Então, o que eu busco na hora que eu vou lá transcrever a reunião? Criar um relatório para que eu possa enviar, o objetivo é enviar um relatório para o meu cliente, para que ele enxergue e tenha acesso a algo visual do que a gente foi conversado na nossa reunião. Então, eu tenho um objetivo com aquela tarefa que a IA vai executar. Por fim, e o mais importante de todos os pilares é o pilar regras, tá? A regra vai fazer com que a IA seja limitada para que ela não vá para onde ela bem entender ou que ela achar melhor. E sim trazer aquilo que realmente eu estou buscando. Então, o pilar regras é as limitações e preferências. Eu quero subir um PDF de um livro lá para ela e quero que ela resuma esse livro em 10 páginas. Então, eu crio a regra o quê? Limitando ela que o resumo tem que ser em 10 páginas. E como que eu quero esse resumo? Em tópicos. Que mais? Eu não quero que ela utilize emojis. Coloque os títulos em negritos. Então, eu começo a criar regras para que ela realmente se limite a entregar aquilo que eu estou buscando. Olha o exemplo aqui que a gente tem. Nós estávamos criando uma postagem, né? Uma legenda, com o objetivo de engajamento nas redes e as pessoas virem no direct. E aqui as regras, ó, no máximo 6 linhas, linguagem leve, em primeira pessoa, com 3 emojis, sem usar termos técnicos e com CTA no final, ou seja, chamada para ação. Vocês viram que as regras vai fazer com que ela não traga o que ela quer? Ela não vai construir essa legenda com 10 linhas, 15 linhas, algo longo. Ela vai construir com no máximo 6 linhas, porque eu limitei ela. Então as regras é o que vira a chave. Muitas pessoas não aplicam isso na hora de construir um prompt. Ainda estão construindo prompts rasos, fazendo perguntas sem objetivo claro, sem contextualização, pedindo para IA algo para que ela execute, mas sem esses pilares aplicados. E esse método é o que a gente aplica aqui no nosso dia e a gente tem resultado. Qual é o resultado? Ganho de tempo, porque ela vai trazer cada vez mais assertivo e com mais velocidade aquilo que eu quero. Eu consigo melhorar a minha comunicação com a IA, porque eu aprendo a conversar de uma forma que ela execute o que eu realmente estou querendo, e eu consigo otimizar a minha rotina, conseguir mais resultados naquilo que eu estou buscando e mais velocidade. E tudo isso que o empresário quer, que a pessoa autônoma, que a pessoa que trabalha ali numa empresa para entregar as suas demandas do dia a dia quer, é ganhar tempo e entregar algo de cada vez mais qualidade. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Então, olha, exemplos de regras. O tamanho que eu quero que seja o texto ou uma imagem, eu quero que essa imagem tenha o tamanho 9x16 ou 16x9. Então, eu limito ela a ela não criar uma imagem ali do formato que ela bem entender, e sim naquilo que eu realmente quero. Tom, seja formal, descontraído, técnico, eu escolho, coloco essa regra para que ela possa trazer cada vez mais o que eu quero. Formato, lista, parágrafo, tópicos, gráficos. Então eu coloco nas regras também formatos para que ela se limite e trazer o que eu realmente estou buscando.
restrições, sem imagens, sem textos difíceis, sem linguagem técnica. Então eu começo a limitar ela e cada vez mais eu vou obter aquilo que eu estou buscando. Mais uma vez eu vou falar, o problema nunca está na IA, e sim como a gente conversa com ela, tá bom? Então olha aqui como que ficaria um prompt totalmente estruturado baseado no nosso método Growth IA, o método que nós utilizamos aqui internamente e passamos isso para nossos clientes. Estamos trazendo aqui para vocês na nossa aula, para que vocês passem a aplicar isso no dia a dia e já comece a ter resultados, tá bom? Então olha aqui os 4 pilares. Isso daqui vai acontecer de forma fluida na hora que você for construir um prompt. Mas olha como ficou. Sou nutricionista e atendo mulheres acima de 40 anos que querem perder peso de forma saudável. Escrevo uma legenda para o meu Instagram sobre os benefícios de manter uma boa hidratação. O objetivo é gerar engajamento e fazer as minhas seguidoras me chamarem no direct para saber mais sobre o acompanhamento nutricional. E olha as regras que ele colocou. Use linguagem leve e acolhedora, no máximo 6 linhas, com 3 emojis e uma chamada para ação no final. Então o objetivo dessa aula é vocês enxergarem os 4 pilares e já começarem a aplicar isso no dia a dia de vocês. Aplicar isso amanhã, quando vocês forem abrir o GPT de vocês ou a IA de vocês e for pedir uma tarefa para ela, pensa no contexto, pensa na tarefa, pensa no objetivo, pensa nas regras de forma específica, seja bem específico e claro, para que ela traga cada vez mais assertivo. Eu quero saber de vocês se vocês conseguem enxergar a diferença e como agora a IA tem tudo o que ela precisa para que ela execute e traga aquilo que você está buscando. Sem chute, sem achismo, sem ela buscar informações por ela mesma e sim trazer aquilo que realmente você está buscando. Resumindo a nossa aula de hoje, estes foram os 4 pilares, é o método que a gente aplica no nosso dia a dia. Nós já temos isso validado, isso já é assertivo e eu quero convidar vocês a aplicar isso no dia a dia. Já já a gente vai soltar mais enquete aqui para saber quem já está aplicando, o quanto isso impactou na vida de vocês, o quanto isso trouxe resultado no dia a dia, mas só funciona para quem realmente aplica. No começo, você vai pensando ali no ponto 1, no pilar 2, pilar 3, pilar 4, mas depois isso vai ficando de forma automática. Quando você abrir o seu GPT ou abrir a sua IA lá para pedir uma tarefa, isso já vem de forma automática, mas só funciona para quem realmente bota em prática, tá? Então contexto, tarefa, objetivo e regra. Esse é o seu novo padrão de comunicação com a IA. É a sua nova forma de conversar com a IA para que ela realmente traga aquilo que você deseja. Mais uma vez, eu sou o Michael, sou aqui responsável pelo setor comercial, também atuo aqui como braço educacional, ajudando vocês a aplicar a IA no dia a dia de vocês. Já já nós vamos ter mais conteúdos, eu quero falar para vocês como que a gente fez uma migração de deixar de usar o GPT e começar a usar mais o Cloud, por que a gente tomou essa decisão, qual a diferença de um para o outro. A gente vai trazer tudo isso aqui para vocês, o que está surgindo no mercado de IA, as novidades, para que vocês estejam cada vez mais aplicando na empresa de vocês, no negócio de vocês, no trabalho de vocês, na rotina de vocês, da vida pessoal também, organizar, vai fazer uma festa de aniversário, como criar um cronograma de organização. Então tudo isso através da IA é possível e a gente quer ajudar vocês, tá? Então, mais uma vez, para você que está aqui dentro, seja muito bem-vindo a essa comunidade das pessoas que vão pilotar a ferramenta da forma certa, tá bom? Então, esse vídeo foi feito com um pouquinho mais de qualidade, que é aquilo que a gente realmente sabe que vocês merecem e queremos trazer aqui para vocês. E é só o começo, tá bom, pessoal?